A única guerra que Davi perdeu foi aquela que ele não foi. 2 Samuel 11:1. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saíam, enviou Davi Joabe, os seus servos com ele e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon, os amomitas. Cercaram Rabá, porém Davi ficou aonde? Hein? Em Jerusalém. Abre o microfone vocês quatro, deixa abertinho esses 4 microfoninhos, que eu gosto de ouvir a voz de vocês 4. Tá bom? 2. E concedeu a hora tarde, já era tarde, que Davi se levantou da sua cama, leito, e andava passeando no terraço da casa real. Viu do terraço uma mulher que estava tomando banho, lavando. E esta mulher era muito linda à vista, formosa. 3. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher e disse: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, o coito, e já se tinha purificado a sua imundície. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu. E enviou e fez-lhe saber a Davi e disse: pesada estou, grávida estou, gestante estou, barriguda estou. Para deixar muito bem claro, né? Sempre muito bem claro. Para a pessoa tiver dificuldade de ler o texto. Ó, Davi foi um dos mais vencedores. Davi nunca tinha provado de derrota. A derrota não estava dentro do perfil bélico e militar de Davi. É engraçado quando você lê a biografia desse Davi, até mesmo não sendo alistado, aprovado para o exército de Israel, na época da monarquia, o primeiro rei de Israel era Saul, ele não era soldado, sim os seus 3 irmãos, mas isso não o fazia ser menor, pelo contrário, ele tinha tantas experiências no campo pastoral, não só de apacentar, mas de proteger, que isso o credenciou a enfrentar Golias. Quem não se lembra? Capítulo de 16 e 17 de 1 Samuel. Quando Golias amedronta os soldados, os guerreiros de Israel por 40 dias, afrontando-os. Seu pai Jessé, o belemita, vai enviar Davi ao campo para lhe trazer queijo, efa de farinha e leite. Quando chega lá, Davi diz: que bagunça é essa? Alguém diz: é que um gigante de 3 metros chamado Golias amedronta o povo no vale. E Davi diz: quem é esse incircunciso que se levante contra o povo de Deus? Davi se coloca à disposição para guerrear, e essa disposição precisava ter história. Saul diz: quem é você? Ele disse: eu sou aquele que enfrentei urso e leão, protegendo as ovelhas de meu pai. Quando Saul ouve essa história de um homem pastor que enfrenta um urso e um leão, isso credencia Davi a enfrentar Golias. E aqui onde eu dou minha guisa introdutória, algumas guerras particulares que eu e você vivemos vão nos credenciar para uma guerra pública, onde Deus nos dará vitória. Esse currículo oculto de Davi o credenciou. Deu liberação para que ele enfrentasse Golias. Ele enfrenta, derrota.
Só que ele não se torna rei da noite para o dia. Há um período, grite bem alto, período. E esse período é importante. Davi tinha 17 anos, a mesma idade de José. 17 anos quando ele foi ungido, 17 anos quando José sonhou. E ambos só cumpriram a promessa quando eles tinham 30 anos, 13 anos se passaram. Porque até a promessa e o cumprimento da promessa existe o preparo. Tudo que Deus prometeu para você, Ele vai te colocar na escola do preparo, antes de realizar o que Ele prometeu. Oh, tá bom, tá bom, tá bom. Vou falar de novo para ver se você pega. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porquanto não diria alguma coisa e não cumpriria, quem prometeu não foi homem, quem prometeu foi Deus. Mas quando Ele promete, Ele te insere na escola da preparação, para que quando a promessa se cumpra, o nome dEle seja glorificado. O 2 Samuel capítulo 11, o texto, ora, visto aqui, cronologicamente é o 10º ano do reinado de Davi. Que ano? 10º. É o 10º ano de reinado de Davi. E Davi em suas vitórias contundentes. Só que eu quero falar de uma guerra que Davi perdeu. E perdeu porque não foi para ela. E tem muita gente que perdeu guerras, está perdendo guerra porque se tornou omisso. Pergunta por quê, Clebinho? Por quê? Porque sempre é mais fácil fugir do que enfrentar. Quando a gente está no momento de desespero, o que a gente diz, pastor Sotes? Eu queria ir para o Japão, eu queria para outro. Sim ou não? Isso é o cunho de desespero. O desespero nos faz correr. Só que Davi, e aí eu marquei aqui, pelo menos 7 pontinhos aqui, desenvolvidos de forma expositiva, que agora eu tô assim, tô chique agora, né? Tecnologia. Esse é o 10º ano do reinado. Olha o capítulo de número 11, verso 1. E aconteceu que, tendo descorrido um ano, circula aí, descorrido um ano. O texto original vai falar sobre a primavera. Esse é o tempo da primavera em Israel. É entre o mês de abril e maio. É primavera. E na primavera em Israel, há uma coisa importante. Pergunte o quê? É tempo dos cereais. É tempo de colheita. É tempo importante. Primavera fala de tempo mais sublime da vida do homem. São 4 estações, né? Outono, inverno, verão e primavera. Nós estamos vivendo o inverno agora. Qual a diferença da primavera para o outono? Te peguei agora. Primavera, flores, outono, preparação para os frutos, né? Ou já são os frutos já. Outono cai tudo, filho. Cai tudo. Porque só pode vir uma boa primavera depois que a gente passa pelo outono. Não espere que a estação da primavera venha sem você nunca ter passado o outono de Deus na sua vida. Vou falar de novo. Não espere que a primavera se manifeste se você nunca viveu o outono. Agora olha um segredo. O povo de Israel havia colhido cereais. Então o primeiro ponto que eu queria que vocês anotassem em casa aí, é o primeiro ponto do meu sermão. Cuidado com o tempo de vitória. Ele pode tirar sua atenção. Eu não estou dizendo que você não pode comemorar, mas o tempo de vitória pode tirar sua atenção. Tudo isso aconteceu no tempo da primavera. Havia abundância, fartura, provisão. Tinha muito cuidado. Tenha muito cuidado nesse tempo. Seja vigilante. Sabe aquele adágio popular, bem pentecostal? Vigia!
Número 1, no tempo da primavera, no tempo da colheita dos cereais, se você se envolver só com esse tempo, isso pode tirar sua atenção. Qual é o grande problema? É que a gente está tão envolvido com grandes vitórias que a gente não entendeu que depois de grandes vitórias continuam tendo guerras. Vou ensinar uma coisa para vocês, tá? Depois da vitória, se prepare porque a guerra voltará. Olha lá. Lucas capítulo 4. Verso 13. Jesus esteve no deserto com o diabo. Ele vai ter isso aqui é clube social? Acabei de pegar. Acabei de pegar. Isso aqui, eu vou comer o clube social daqui a pouco. 40 dias, Jesus teve fome. Fome. Quem apareceu? O demo. O diabo. Jesus venceu o diabo, sim ou não? Agora olha lá, Rodrigo, lê aí, capítulo 4, verso 13. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Não foi para nunca mais voltar, algum tempo. Porque você só existe um tempo de comemorar a vitória. Porque depois que você comemorar um tempo determinado, uma nova aprovação, uma nova guerra voltará. Para de viver esse cristianismo deitado numa rede, cantando o hino da harpa. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Para com isso. Existem tempos que são importantes, tempo de comemorar, mas fica ligado, fica vigilante. Por quê? Porque o diabo está à procura quem possa tragar. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que o povo de Israel havia colhido cereais. Era um tempo da primavera, entre o mês de abril e maio. Mas isso parece que mexeu com Davi. Olha lá o capítulo 11, verso 1. E no tempo que os reis saíam, enviou Davi a Joabe. Por que a gente tem a mania de colocar pessoas para lutar as guerras que são nossas? Todo servo de Deus precisa ter percepção dos dias que vive. Às vezes estamos em guerra e vivemos desatentos, como se estivesse em paz. A igreja de Cristo vive uma guerra diária contra o reino das trevas. Olha o versículo. Na época que os reis saíam o quê? Quem ele enviou? E Joabe é rei? Joabe é general. Pare de colocar na mão de gente que não tem a mesma habilidade, mesma estrutura que você tem para algumas guerras. Chega aqui perto de mim. Aqui. Eu vou nessa aqui, eu vou nessa. Olha aqui nos meus olhos. Na época que os reis saíam para a guerra, Davi enviou Joabe. O filho é teu, não é da professora, não é do pastor, nem da escolinha, não, é teu. A empresa é tua, não é do gerente, do encarregado, não. Para de colocar na mão de quem não tem toda a responsabilidade para resolver uma coisa que é sua. É muito fácil pegar o filho e jogar na escola e exigir da escola uma educação familiar, que aonde a ideia da escola é uma educação completamente diferente. Pare de colocar na mão de Joabe aquilo que é para você fazer. Olha nos meus olhos. Eu queria que você olhasse para mim, porque Deus está falando com você. É a época que os reis saem para a guerra. Por que você manda Joabe? Ele é general. Essa guerra não é para Joabe. Essa luta não é para Joabe. Para de colocar coisas pesadas nas costas de quem não tem a mesma estrutura que você tem.
Joabe é general, você é rei. E você está sentado nesse trono porque Deus te ungiu, porque Deus te capacitou. Existe uma unção diferente. Está lá. E aconteceu que, tendo discorrido um ano, no tempo em que os reis saíam para a guerra, enviou quem? Está aqui o pastor Sócio, que lidera o ministério de louvor da igreja. Só que ele é Joabe. Existem coisas que não é responsabilidade dele, é responsabilidade minha, como pastor. Não posso terceirizar. Não posso. A terceirização estabelece uma monstrificação da operação. A terceirização manifesta a monstrificação de uma operação. Existem coisas que você precisa terceirizar, é o papel, você precisa repartir, mas existem coisas que não dá, e é isso que o texto está dizendo. Na época que os reis saíam, é para ele sair, quem é rei é ele. Não está dizendo, e houve uma guerra, e Davi enviou Joabe. Não, o texto está claro, é cultura. O texto está dizendo, é a época que os reis saíam. Presta atenção, primeiro tópico, é primavera. Colheu cereais, celebrou. Só que o segundo ponto é, acabou a festa, vamos voltar para a guerra. Está dizendo, você já fez culto de ação de graça, já fez churrasco, comprou Coca-Cola, celebrou, cantou, tá, ok. Agora é hora de pegar a espada e voltar para a guerra, tem outra batalha. Entretanto, é a época que os reis saem para a guerra. Ele chama Joabe e diz assim, faz para mim. Às vezes nós nos parecemos como Davi, pergunta por quê? A gente não ora e quer que o outro ore. A gente não lê a Bíblia e quer que o outro leia por nós. A gente não faz propósito de oração e quer que o outro faça. Toma vergonha na sua cara, rapaz. Deixa de ser crente 6 horas. 6 horas por mim. Quando tem um aperto, não faz um propósito, mas fica ligando para todo mundo. Tem uma, como diz o pastor Silas Malafaia, tem uma agenda de profeta, de A a Z. Pede, coloca todos os profetas em plantão de oração e tu não ora. É isso que eu estou falando. Olha lá o texto. E aconteceu que, tendo discorrido um ano, no tempo que os reis saíam para a guerra, enviou Davi, quem? Joabe. Mas é para Joabe? Eu vou contar uma história para vocês. Esse povo que está aqui, que veio aqui cultuar com a gente hoje, tem 5 pessoas que só pode 5 ali. Eu fui pastor no Jabaquara, engenheiro Corbusier, e eu me lembro um dia que eu estava no hotel, trabalhando, e o irmão me ligou, porque a mulher dele estava indo embora, o pau estava quebrando, dava para ouvir no fundo. Até eu sair da Avenida São João e chegar na casa dele no Jabaquara, de metrô e etc, fazer baldeação na Sé, aquela coisa. Na verdade, descer na São Bento, pegar a linha azul. Quando eu cheguei lá, a mulher dele já tinha ido embora. E quando eu cheguei, eu disse, aí, irmão, como é que tá? Disse aquilo lá. Ele me atendeu, ríspido, brabo. Eu disse, o que foi que aconteceu? Minha esposa foi embora e a culpa é do senhor. Eu disse, crê em Deus, padre. Minha? Ele disse, sim. Eu disse, como minha? Se o senhor chegasse 10 minutos antes, o senhor tinha pegado ela aqui e tinha evitado ela de ir embora. Eu disse, eu? O que aconteceu? Eu disse, eu perdi a cabeça, xinguei ela de tudo que é nome. Ela arrumou as coisas e foi embora. Mas se o senhor tivesse chegado, ela não tinha ido embora. É ele que xinga. Ele que esculacha. A mulher é dele. E é eu que tenho que pedir perdão e a culpa é minha. Estamos vivendo um tempo de Davi, que querem terceirizar sua responsabilidade a Joabe. Mas olha nos meus olhos aqui. Deus vai tirar os Joabes da tua vida para você aprender que guerra de rei, quem guerreia é rei, não é Joabe.
3. Davi mandou seus oficiais e povo para a guerra e ficou aonde? Ficou onde? Em casa, palácio. Escreve essa frase aí, por favor. Escreve. A comodidade é uma marca dos derrotados. A comodidade é uma marca dos derrotados. Não consigo. Não dá. Não quero. Isso não é para mim. Ah, é assim mesmo. Muitos perdem, outros estão perdendo a guerra em todas as áreas da vida, porque querem que os outros guerreiem as suas guerras, enquanto eles ficam em casa, às vezes, na novela. Ei, terceiro, a comodidade é o sinal dos derrotados. Para de ser cômodo. Sabe qual é a crise que a gente vive? Pergunta em qual? A crise de Jacó. A crise do quê? De Jacó. O Jacó era tão acomodado que foi a mãe que preparou a comida para o pai comer. Que nem a comida aquele desgraçado conseguiu fazer. Só lê lá em Gênesis. A mãe disse assim: meu filho, se passe de Esaú, faça uma comida para o seu pai. Ela que fez para ele, porque nem a comida ele faz. Até aqui o pai me deu. Olha lá. E com ele e os seus servos e todo o Israel. Pelo amor de Deus. Você pediu para todo mundo fazer o que era para você fazer. Joabe, os soldados e todo Israel. E você? Eu? Ficamos aonde? Em casa. Pastor Sérgio, o senhor não vai crer nisso aqui não. O senhor está olhando para minha cara e eu já vi que o senhor não crê nisso aqui que eu vou falar. Todos os grandes homens que marcaram, pastor Ezequiel, pega isso aqui. Todos os grandes homens que entraram para a história foram pessoas que não viveram uma vida cômoda. 400 anos antes de Cristo, Aristóteles, o grande filósofo, mentor de Alexandre o Grande, ensinava andando. Martin Luther King Jr. só entrou para a história porque marchou da cidade de Selma até o Espelho d'Água, 100 quilômetros. Mahatma Gandhi caminhou 400 quilômetros, a caminhada do sal. Jesus entrou para a história porque caminhava às beiras do mar da Galileia. Jesus, ou Paulo, só entrou como o maior fundador de igreja porque não era cômodo, caminhava para lá e para cá. Se eu quero entrar na história, eu preciso deixar de ser alguém cômoda. A comodidade é a atitude dos medíocres. Vou falar de novo. A comodidade é a atitude dos medíocres. Pastor, ser cômodo é uma atitude? Sim. Aí olha o texto. E eles destruíram quem? Os filhos de Amon. Hã? Os filhos de Amon. Mas de quem que era essa guerra? De quem que era essa guerra? De quem? Fala alto. De Davi. É onde Davi estava. Em casa. Por que que existem guerra que é sua e você vence por causa de mim? Por isso que você não valoriza. Por isso que eu não valorizo. Porque eu não saí para guerrear a mim, alguém guerreou por mim. Tá tirando foto? De quem é a tua guerra?
Você precisa identificar, pessoal, identifica, ó. Nós precisamos criar maturidade. Grite bem alto, maturidade. Maturidade. Existem guerras que são suas. A Bíblia diz: comunicai as vossas necessidades a quem? Essa é uma guerra que você pode repartir. Existem guerras que você chama pessoas para te ajudar, mas existem outras que não. É só você, porque é a época que os reis saem para a guerra. Você. Acabou. Posso falar uma loucura? Davi sabia disso, cara. Quando ele derrotou o urso e o leão, quem estava com ele? Hã? Ninguém. Porque Davi entendeu que aquela guerra, o urso e o leão, era só ele. O Golias, de quem era aquela guerra? Dele. Porque quem precisava da porta da oportunidade era ele. Só que agora faz 10 anos que Davi virou rei e parece que perdeu a fiação. Agora ele começou a terceirizar aquilo que não pode terceirizar. Lembra o que diz em Êxodo 18? O Senhor, através de Jetro, disse a Moisés: os pequenos negócios terceiriza, mas os grandes chama no peito. Está dizendo, os grandes BOs não terceirize, é seu. Está dizendo, Moisés, presta atenção, os pequenos problemas, os chefes resolvem, mas os grandes é seu. Não coloca coisa grande na mão de gente que só tem atitude pequena. Olha lá o final do verso 1. Porém Davi ficou aonde? Jerusalém. A palavra Jerusalém no hebraico significa o que, pessoal? Hã? Vem cá. Cadê o microfone? Qual o nome? Jerusalém? Jerusalém. Jerusalém. Cidade de paz. Cidade do quê? De paz. Pergunta. Mas é época do quê? De guerra. E ele quer ficar onde? Um lugar de paz. Pegou, Douglas? Não. Vou falar de novo. Vou falar de novo, pastor Claudemir. É época do quê? Mas ele quer ficar onde? Esse é o problema meu e seu. É tempo de arregaçar as mangas. É tempo de trabalhar. É tempo de dormir pouco. É tempo, não dá para dormir muito. É tempo de... Aí você... Quero paz. O pau quebrando, você quer tirar férias. Você tá de brincadeira com a minha cara, cara. Ó. Se eu te contar por que isso aqui foi colocado. Meu Deus! Conta mesmo! Conta, mesmo. O irmão aí caiu outro dia aí. A gente colocou para não ter mais acidente, irmão. Outro dia eu digo quem foi que caiu. Deu revelar. Olha o texto. É tempo de quê, pessoal? Lá? E ele quer ficar o quê? Passou sorte? Aí nós pegamos um problema. Porque é tempo de guerra, mas você quer viver num tempo de paz. E aí eu vou ensinar uma coisa que eu aprendi na Bíblia. Pergunte o quê? Nunca modifique o tempo que você está vivendo determinado por Deus. Porque toda vez que você quiser mudar o tempo que Deus determinou para você viver, você pode sofrer. A Bíblia diz, estava Jesus no deserto e apareceu o diabo. E disse, se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Olha Jesus. Ele está dizendo, eu estou dentro do tempo de Deus. E no tempo de Deus não é época de pão, é época de pedra. E o tempo do diabo é época de pão. Qual tempo eu quero viver? O tempo do diabo ou o tempo de Deus? Aí Jesus disse, nem só de pão, nem só do tempo do diabo viverá o homem,
mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu estou no tempo de Deus, é tempo de pedra, eu vou viver esse tempo. Pastor, mas tempo de pedra é tempo de coisa pesada, de dificuldade. E daí? Eu estou no tempo dele. Estou no centro da vontade. Estou liberando, hein? O tempo de pedra parece ser difícil só, Senhor, mas eu estou no tempo dele. Estou no centro da vontade dele. Eu modifico. Fernando, me dá o microfone aqui, filhinho. Não modifique o tempo de Deus. Pastor Sócio, crise, 90 dias de crise. O senhor contou um testemunho que fechou um contrato. E agora? Eu fechei outro contrato, pastor. Conta aí. Eu fechei um contrato agora com 63 lojas. Como é que pode fechar um contrato com 63 lojas, se as lojas estão fechadas, está tudo quebrado? Explica isso daí. É Deus purinho. Deus purinho. A pergunta é a seguinte: se ele ficasse em casa, sem fazer nada, no comodismo, dizendo bem assim, outra pessoa vai guerrear no meu lugar, mas ele decidiu, é a minha área, é a minha guerra, eu vou para a guerra. Deus deu vitória para ele. Eu posso até estar aflito, mas nunca deixo. Vai, Larissa. Muito alto para ela, meu filho. Baixa um tonzinho aí. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha. Não para. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro. Sim, Deus proverá, Deus proverá. Agora, olha isso aqui, olha o verso 2, olha o verso 2. E aconteceu que a hora da tarde que Davi se levantou, da onde, pessoal? O seu leito da cama. Era 3 da hora da tarde. 3 horas, Davi disse, é agora. Irmão, como é que o povo, desculpa a expressão que eu vou usar, o povo está se lascando, e esse desgraçado está dormindo até tarde. Olha nos meus olhos aqui. Cara, você sabe por que você não prospera? Porque nessa pandemia o home office revelou o tipo de gente que você é. Um mau empregado, um mau funcionário. Eu não sei qual das 3 eu quero falar agora. Tanta raiva que me deu agora. Eu vou falar para as 3 assim. Presta atenção. Nesse tempo de guerra, revelou o tipo de funcionário e colaborador que eu sou, tão despreparado e descomprometido pela causa. Porque num tempo de pandemia, de guerra, onde as empresas colocaram os seus colaboradores em home office, não férias. Existem colaboradores que entram na chamada de empresa às 8 da manhã só para o patrão vê-lo. Já era. Essa semana, um rapaz foi desligado de uma empresa. Porque a empresa estava monitorando ele. Isso um irmão me disse, né? Monitorando ele. Então entrava todo mundo às 8, ele entrava. Aí passava o relatório. E quando era 9h30, começava a produção. 10 horas, ele voltava a dormir, o desgraçado.
Sei que a empresa fez lá que pegou ele. Foi desligado. Por quê? Porque é tempo de guerra. É tempo de quê? De guerra. E ele está fazendo o quê? Descansando. Cara, é tempo de guerra. Você deveria estar na guerra. Você sabe quantas pessoas perderam seu emprego e estão vivendo um tempo de crise? Estamos em guerra, pessoal. Só que você não entendeu ainda. Aqui segue uma palavra de orientação bíblica, pastoral. O texto diz que enquanto os soldados estão na guerra, Davi está fazendo o quê? Dormindo e acordando até tarde. Só que é assim. Uma hora Deus nos desperta. Uma hora Deus manda a tempestade, como fez de Jonas, para acordar Jonas que estava no porão do navio. Eu prefiro não viver esse tempo. A Bíblia diz em Efésios: desperta tu que dormes. Em casa aí dá uma balançada, puxa o cabelo pelo menos 4, diz assim: acorda. Você sabe que dormir na Bíblia também está associado com morte? A Bíblia diz em 1 Coríntios: e aquele que come indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo nem o corpo nem o sangue. Por isso há muitos no meio de vós, fracos, doentes e até aqui. Dormir demais faz você sair do ambiente do milagre. Você não deu um glória, vou falar de novo. Dormir demais te faz sair do ambiente milagre. Pergunta para mim assim: onde está na Bíblia? Atos 20, o texto diz: estava, pois, Paulo pregando, e Eutico, sentado na janela, dormiu e caiu, saiu do ambiente. Veio outro versículo aqui, porque começou um monte de versículo na minha cabeça. Quem dorme demais, perde toda a força. A Bíblia diz: e então Sansão deitou-se sobre os joelhos de Dalila, contou-lhe os seus segredos, dormiu. E Dalila chamou um filisteu e cortou o seu cabelo, e quando levantou, estava careca e havia perdido-lhe a força. Quem dorme demais, acorda sem força nenhuma. Irmão, existe tempo que você dorme até 5 da tarde. Dorme 10 da noite, acorda 5 da tarde, só de raiva. Mas é tempo de guerra. É tempo do quê? Guerra. Irmão, tempo de guerra não dá para dormir. Deixa eu contar uma coisa para você. Em tempo de guerra, o soldado dorme com armadura. Para. Vou falar de novo. Em tempo de guerra, soldado dorme com armadura, porque qualquer intempéries que manifestar, ele já está pronto para guerrear. Terminei. Grite bem alto: dormiu. Você acha que é só isso? Olha lá, lê aí, Rodrigo. 11:2. Ele dormiu até tarde e disse: rapaz, a guerra é minha, eu não vou. É tempo de guerra, eu quero o quê? Paz. Está todo mundo na guerra cedo, eu estou dormindo até tarde. Aí ele acorda à tarde e diz: quer saber de uma coisa? Eu vou passear. Eu vou no Shopping Center Norte. Eu vou no Anália Franco. Ele vai passear. Me explica a cabeça desse Davi. Porque às vezes nós somos segundo o coração de Deus e estamos como Davi. É tempo de guerra, a gente quer paz. É tempo de acordar cedo, a gente quer acordar tarde. Para tudo tem o seu tempo determinado. Para tudo tem. Para tudo tem o seu tempo. O dia da sua folga, irmão, passa o dia todo, faz igual o urso. Inverna, fica lá. Mas tempo de guerra é guerra, irmão. Grite bem alto: passeou. Enquanto Joabe e seu exército de Israel estavam a peleja contra os amonitas, Davi, rei, passeava.
Como é que no tempo de guerra você quer passear e quer ter vitória? Eu tenho 22 anos de idade. Irmão, eu estou num tempo que é tempo de guerra. Eu preciso produzir, eu preciso... É tempo de guerra. Não quer dizer que eu não posso ter uma folga, mas tenho mais guerra do que folga. Para que quando na minha velhice, eu possa ter a velhice toda de folga. Continua a leitura. E andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Pergunta. Por que ela está se lavando ali? Porque, fala no microfone. Porque todo mundo tinha saído, os reis, os soldados, todo Israel. O problema não é Batseba, o problema é o Davi que está fora do tempo e fora do propósito. Se Davi tivesse ido para a guerra, ele teria visto Batseba banhando? Então por que a gente cai no laço do pecado? Porque a gente está fora do propósito que Deus nos colocou. Alguém outro dia disse assim: pastor, o senhor já viveu tentações? Eu disse: vivo 24 horas. Qual é o segredo de não cair? É estar na agenda de Deus. Quando você está na agenda de Deus, você está no lugar onde Deus quer que você esteja. Agora, quando eu estou fora do propósito da agenda de Deus, eu estou num ambiente que o diabo quer que eu esteja. O texto diz que Davi olhou aquela cena e disse: é forte. Davi. O cara que é segundo o coração de Deus. Eu chamo isso dos 3 verbos do pecado. Irmão, eu já disse isso em sala de aula. Os 3 verbos do pecado: ver, cobiçar e tomar. Eva viu o fruto, cobiçou o fruto e tomou o fruto. Acã viu a capa babilônica, tomou a capa babilônica, cobiçou a capa babilônica e tomou. Davi viu Batseba, cobiçou Batseba, tomou. Sansão viu, cobiçou e tomou. Está aí. O que é que nós estamos vendo? O que é que nós estamos cobiçando? O que é que nós estamos tomando? Hoje a mensagem não é para dar glória não, irmão. Hoje a mensagem é despertar. Estamos em guerra, não é tempo de paz. Não é tempo de passear. Não é tempo de dormir até tarde. É tempo de guerrear. Vamos para a guerra. E eu terminei essa mensagem essa manhã. Que a mensagem é assim, hoje vai ser assim. Aquela bezetacil que dói e o médico disse: sai fora. Vem o próximo. Tem essa conversa. Hoje é a mensagem assim. Continua o texto. 3. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Heteu? 3, 4. Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela. E já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para sua casa. Pergunta: quem era Urias? Soldado. Hã? Soldado Soldado de quem? de Davi. Que estava onde? Na guerra De quem? de Davi. Parabéns, Davi. Muito amigo. É melhor ter um inimigo do que ter um Davi às vezes. Por que as nossas atitudes são mais desprezíveis do que a atitude do próprio diabo? Porque o cara é segundo o coração de Deus, cara. O Urias está guerreando a guerra dele. Ele cobiça a mulher do soldado dele. Deita-se com a mulher do soldado dele. Terminei.
Essa mensagem desse domingo é para você refletir. Para que possamos ajustar algumas coisas. Entender o princípio da guerra, da estrutura. E principalmente, não é época de ficar no castelo. É época de sair à guerra. Põe a mão no seu coração. Feche os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de fazer exposição do teu texto, de compreender o que o Senhor tem para nós. Obrigado, Senhor. Obrigado. Nos desperta do nosso sono, que nos faz às vezes sair do propósito. Venha o teu reino. 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 Me deu uma vontade de continuar esse sermão domingo. A minha vontade é continuar esse sermão falando sobre o que aconteceu depois disso. A morte do menino Salomão. Eu vou continuar esse sermão semana que vem, no próximo domingo. O tema desse sermão, segunda fase, é: o meu arrependimento é mais escandaloso que o meu pecado. É a parte B. Eu posso ter caído errado como Davi, mas o meu arrependimento será mais escandaloso que o meu pecado. Vamos descobrir que dentro dessa atitude de erro de Davi, ele compõe o salmo mais sublime de todos. O salmo do arrependimento, o grito da alma.